Bom dia, pessoal. Não sei se você se lembra, mas no final da aula nós estávamos resolvendo uma questão do ITA. Deu até um pouquinho de dúvida e o sino tocou. Então nós vamos começar a partir dela. É uma questão legal que envolve porcentagem, um pouquinho só de equação. Então, quando ela é do ITA, a gente dá uma tremida, mas nada que você não dê conta de fazer. E ela fala o seguinte: uma empresa tem 1000 carros. Não anotei aqui, vou reforçar para nós que essa empresa tem 1000 carros. Que X desses carros, esse X é nosso, são movidos especificamente a gasolina. E que o restante, portanto, 1000 menos X, são movidos a gasolina ou álcool, ou até mesmo uma mistura. Vamos pensar que é gasolina ou álcool, na época chamado de carro flex, né, ainda hoje. E que bicombustíveis vão ficar 556. Só que antes um pouquinho, ele diz que 36% de cada um desses combustíveis, 36% da gasolina e 36% dos carros que estão movidos a gasolina e 36% dos carros que estão movidos a flex, a gasolina ou álcool, vão também passar a se movimentar pelo gás veicular, né, pelo GNV. Então vou anotar aqui, ó, 36% passa a ser GNV, né, de cada um desses carros. E ele fala que após essa conversão de gasolina para gasolina e gás, de bicombustível para bicombustível e gás, que bicombustíveis serão 556. Ora, gasolina, ela era um único combustível. Quando você fez a transformação para gás, então ele passou a ser bicombustível. Então, gasolina eu tenho 36% dos carros movidos a gasolina são bicombustíveis. Agora, olha a maldade. 36% dos carros flex são tricombustíveis, porque ele é gasolina, álcool e gás. Mas quando ele falou bicombustível, normalmente em matemática há uma discussão. Quem tem 3, tem 2? Sim, para provas do tipo VOF. Né? Então, tricombustível seria também bicombustível. Quem tem 3 tipos de combustível tem 2. Mas numa prova do tipo ABCD ou aberta, não. Quando ele fala 2, ele quer, na realidade, dizer apenas 2. Né? Então, há diferença de gabaritos de interpretação de acordo com a diferença da prova. Se a prova é do tipo VOF, nós vamos pegar uma prova agora de Maringá, onde é do tipo VOF, muda a filosofia. Então, quando ele fala bi aqui, ele quer dizer apenas bi. Ora, pensa comigo, se desses flex já era bi, 36 passa a ser a gás, então 36% é tri. Então, em 36% eu mexi, o que significa que em 64% eu não mexi. Então, 64% dos flexes, que é 1000 menos X, eu não mexi. Isso continua dando 556. Ok? Tá legal. A maneira de fazer a conta é sua. Você vai tirar o mínimo, não é? Você vai tirar o mínimo só do lado de cá, do lado de lá. Isso é seu. Tá legal? Pode fazer que o gabarito bate. Por exemplo, eu vou optar por multiplicar por 100. Então, quando eu multiplicar essa parcela por 100, vai ficar apenas 36x. Quando eu multiplicar essa parcela por 100, vai ficar 64, que multiplica 1000 menos x. E quando eu multiplicar essa parcela por 100, vai ficar 55.600, né? Me espremendo aqui. É muito ruim fazer prova porque você só tem aquela folha, então só sobra um cantinho ali e você tem que fazer um tanto de conta. E eu estou agora passando pelo mesmo problema que você. Meu quadro é pequeno e eu tenho que aproveitar as beiradas. É mais ou menos o que acontece com você na prova. Então, 36x mais 64.000 menos 6x igual a 55.600. Vou organizar a casa, ó, 36 menos 6
Não, menos 6 não, me perdoa. Menos 64 vai dar menos 28x. Em compensação, quando eu trouxer 64.000 menos 55.600, o que vai dar? Aqui vai dar um 4.400 mais 4.000, vai dar uns 8.400, não é? Ó? Aqui vai dar 4.400 para eu chegar em 60.000. Então vai dar 8.000, só que negativo, né? Menos 8.400, certo? Quando eu dividir isso, eu penso que vai dar o quê, hein? Vai dar 84 por 28. Será que dá um 3? 3 vezes 8, 24, igual 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8, vai dar um 3. Então vai dar 300. Menos por menos, mais. O que significa isso? Significa que carros a gasolina eu tinha 300. Que carros flex eu tinha 1.000 menos 300, portanto, eu tinha 700, né? 1.000 menos 300. E aí a pergunta dele é quantos são tricombustíveis, que eu vou abreviar aqui. Pode ser tricombustíveis, é uma palavra só, não são duas. Então vai ficar 36% de quem? De 1.000 carros menos os 300. Então você vai ficar aqui tricombustível é 36% de 700. Você vai cancelar aqui, ó. 6 vezes 7, 42, vai o 4. 3 vezes 7, 21, com 4, 25. 252 carros são tricombustíveis. Olha, para ITA, né, tem pouquíssimas perguntas de matemática básica, não é muito, é uma questão tão bonita que eu diria que ela pode ser um Enem, sim, né? Ela pode ser, sim, uma FUVEST ou algo parecido. Das misturas que há nesse país, sei lá, Coca-Cola com Guaraná, café com leite, água e vinho, das tantas misturas que a gente já viu na Unicamp, na FUVEST, na UFG, no Enem, essa é talvez a mistura mais querida, álcool e gasolina. É a que mais cai nos vestibulares. Essa é uma questão antiga, mas ainda de referência. É aquela que você tem que saber. Se falar, eu vi o professor fazer, ou eu discuti com ele, ficou lá um grupinho comigo depois da aula discutindo essa questão, e até essa ideia aqui dos 64% veio de aluno, foi muito inteligente e muito interessante, mas essa é aquela questão que você tem que refazer. Como você está me acompanhando, está gravado, o que você precisar, você para a gravação, olha, copia, bate uma foto, né? Mas é importante que você tire um tempo para falar, eu vou refazer esta sozinho, e eu vou apagar aqui, para ganhar um espaço para 16, tá legal? Bom, na questão 16, lá de Maringá, ela fala que tem um circuito que tem 2,8 km por volta. E nessa corrida de Stock Car, você tem que dar 90 voltas. Aqueles carros rapidíssimos, eles têm um rendimento de 1,5 km por litro, né? Gasta muito. E o tanque é de 80 litros. Supondo, provavelmente na época do vestibular, que o litro de combustível fosse na época R$ 3,82 o litro, não é? E daí ele vai fazer perguntas. Vai ter uma hora que vai começar a acabar o combustível e o carro vai ter que entrar para ser reabastecido. Ele afirma que isso vai acontecer na 42ª volta, não é? Bom, ele fala que para encher o tanque vai ficar abaixo de 630 para encher esse tanque, ok? Bom, o que mais que ele fala? Eu vou ter até que dar uma lidinha aqui porque eu não peguei bem esse item 2. Ele fala que se eu entrar com 75% do tanque, eu vou ter que entrar no pit stop, fazer um pit stop entre 1/3 e 4/9 da corrida, não é? E depois ele fala que para fazer a corrida eu vou precisar de 168 litros. Então nós vamos tentar resolver isso, eu dei um tempo aí para você olhar, copiar, absorver isso aqui. Eu estou apagando, acho que você não vai achar ruim uma vez que você tem isso aí pronto, né? Já gravado. Então vamos lá. Primeira coisa,
Vamos analisar quanto de combustível eu vou precisar. Vamos lá? Será que eu vou entrar na 40ª volta mesmo? Eu tenho 80 litros e o meu rendimento é 1,5 quilômetros. Então, 80 litros vezes 1,5 quilômetros por litro vai ficar 80 vezes 15, 5 vezes 8, 40, 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Quer dizer que eu ando 120 quilômetros. Ok? Tá legal. Eu vou pegar isso aqui para eu poder acompanhar, que eu estou sem o texto. Me perdoa, sair de foco aí um pouquinho só, tá? Então tá. E ele quer saber em que volta que eu vou entrar, não é verdade? Eu já sei que eu vou andar 120 quilômetros. E eu sei que cada volta tem 2,8 quilômetros. Então, eu vou pegar os 120 quilômetros que meu carro dá conta de andar. E vou dividir por 2,8, que é quanto eu gasto em uma volta. E eu achei 42,8 aproximadamente voltas. O que significa que eu não consigo completar a 43ª volta. Eu vou ficar sem combustível, vai ter pane seca, não é? Eu vou perder a corrida. Então é mais inteligente se eu entrar na 42ª volta e esse item está verdadeiro. Tá legal? No item 2, ele fala que no total, né, eu vou gastar em torno de R$630 no total. Observa, são 90 voltas de 2,8 quilômetros, não é isso? Então, se você tem 90 voltas e cada volta 2,8 quilômetros, olha, eu tomei a liberdade de fazer as contas com o objetivo até de não ocupar muito seu tempo, tá? E isso vai dar exatamente 252 quilômetros, não é? Como o meu rendimento é de 252 quilômetros e o meu rendimento é de 1,5, isso vai dar exatamente 168 litros, não é? O que gabarita para nós o item 8, ó. Para eu fazer todo o circuito, 90 voltas de 2,8, ok? Eu vou gastar 168 litros, ok? Eu vou gastar 252, são 252 quilômetros. A 1,5 quilômetros por litro, 168 litros. Agora, a pergunta do preço, ela não está difícil. 168 litros que eu vou gastar. A 3,82 o litro, eu tomei a liberdade de fazer as contas para ganhar tempo, tá, gente? A ideia é essa. 168 litros, 641, aproximadamente 641, o que gabarita esse item aqui como falso, não é? Agora ele fala o seguinte, e se eu entrar com 75% do tanque, tá? Eu entro com o tanque mais vazio, consequentemente eu sou mais veloz. Mas eu tenho que parar, fazer um pit stop entre 1/3 e 4/9 da corrida. O que é 1/3 de 90 voltas? 30 voltas, não é? Para ficar mais claro para nós. O que são 4/9 de 90 voltas? 4 vezes 10, 40 voltas, ele afirma que eu vou ter que parar entre a volta de número 30 e 40, não é? Tá legal. Eu já sei, então, que eu vou ter que gastar só 75% de 80 litros. Se você fizer essa conta, isso dá 60 litros. 60 litros, eu ando 1,5 quilômetros com litro, então eu vou andar 90 quilômetros. Ok? Cada volta é 2,8 quilômetros. Acredite em mim, 90 dividido por 2,8 vai dar ali na casa de 32 voltas. Portanto, é verdade. Eu vou ter que entrar entre a volta de número 30 e 40 para fazer um pit stop. Isso aqui é verdadeiro. Lá em Maringá,
você soma os itens verdadeiros. Então é 1 mais 4, 5, e 5 mais 8 é 13. Perfeito, né? Legal. Vamos ali. Na FUVEST, ela apresentou para nós uma questão interessantíssima. Falou, olha, eu tenho uma casa para comprar, essa casa custa 50 mil. E ao final de tudo, ela vai sofrer um reajuste de 3%. Eu pedi emprestado ao Carlos 10 mil e vou pagar para ele um juro de 5% ao final do período, ao final de todo o acontecimento. E a mesma coisa para o Edson, que eu também pedi 10 mil e vou pagar 4%. A FUVEST garante que eu tive lucro. Ela quer saber de quanto. Então eu vou calcular, ó. Eu vou calcular 3, vou usar espaço aqui, ó. 3% de 50 mil. 2 zeros vão embora, ó. Então fica 3 vezes 500. 1.500 foi o que eu ganhei a mais com a casa. Eu comprei por 50 mil e vendi por 51.500. Mas o Edson me cobrou 4% de 10 mil. Então eu vou cancelar 2 zeros e vou perder 400 nessa brincadeira, ficou só 1.100. E o Carlos me cobrou 5.100 de 10 mil. Vamos cancelar 2 zeros. O Carlos me cobrou 500. Então, 1.500 que eu ganho da casa, com os 900 que eu tenho que pagar, 600 é lucro, teoricamente. Não é? Então, embora seja FUVEST, foi uma questão um pouquinho mais fácil, tá? Como está sendo gravado, eu sei que você tem a liberdade de parar a gravação, dar uma olhada, ouvir o que eu falei. É muito estranho conversar com a câmera, eu sinto falta de vocês, mesmo com todo o silêncio lá da sala, eu sinto falta de vocês. A câmera é muito pior. Então, às vezes, a gente se enrola nas palavras, a gente não sabe com quem está falando. Mas se você olhar com calma, você vai perceber que dá para entender isso aí. Vai refazendo. Então, eu posso apagar aqui, vou apagar rapidíssimo, tá? Para a gente fazer essa questão 18, que tem 100 pessoas, 97 são homens, e eu tenho que liberar alguns para que a porcentagem de homens seja de 96. Você fala, ai mano, mas aí tá fácil. Você tem 97 em 100. Joga um homem, né? Tira um homem, aí você fica com 96 em 100, 96%. Não, porque quando você tira uma pessoa da sala, você está tirando o homem, mas o denominador, que era 100, passa a ser 99, porque você tirou uma pessoa da sala. Então, não volta a dar 96%. Então, quantos eu tenho que tirar para ficar em 96%? Muito rápido, é ruim assistir um professor apagando o quadro, mas também, assim, numa gravação é algo que você já vê em sala de aula, né? Observa, vamos fazer o seguinte, ali na questão 18. A quantidade de homens está para o total, na razão 97 homens para 100 pessoas. Mas eu gostaria que essa relação fosse de 96%. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nos homens e tiro alguns. Aí, o que aconteceu com a quantidade de pessoas? Das 100 pessoas que tinha, saíram alguns. E aí, eu passo a ter 96%. Certo? Sem problemas? E essas contas, tomei a liberdade de dar uma simplificada aqui, tá? E se você simplificar isso aqui por 4, vou anotar que eu estou dividindo por 4, você vai ter um 24 em 25. Se nós multiplicarmos isso aqui cruzado, o 97 vezes 25 vai dar 2.425 menos 25x. E aqui vai dar 2.400 menos 24x. Ok? Se eu buscar para cá, ó, aqui vai dar 25. Vai levar isso para cá e aqui vai dar x. Então é necessário que se tire 25 homens da sala para que a porcentagem caia para 96%. Tá legal? Chega a ser surpreendente, porque a gente esperava um número menor. Então essa foi uma aula só. Eu sei que para você é diferente, para mim também.
a gente vai acertando no dia a dia, a próxima aula vai ser bem melhor e nós vamos marcar uma aula pelo Zoom. Baixa o Zoom no seu computador, que é uma aula ao vivo, é uma aula interativa, você vai participar, você vai fazer perguntas, você está com vergonha de falar, você entra no chat, vai ter uma coluna de chat e a escola vai administrar isso para nós, nós vamos poder estar em contato direto. Aqui foi só para começar. Muito obrigado, cuide-se bem e bons estudos.